Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor de Física Wesley. Na aula de hoje, vamos fazer a correção da questão 3 da lista, que eu passei para vocês em aulas passadas. A questão fala o seguinte: um automóvel parte do quilômetro 12 de uma rodovia e desloca-se sempre no mesmo sentido até o quilômetro 90. Aí chegando, retorna pela mesma rodovia até o quilômetro 20. Calcule para esse automóvel a variação do espaço e a distância percorrida. Letra A, na ida. Então, pessoal, a gente tem o seguinte: a gente tem um automóvel que está aqui no quilômetro 12, certo? E ele parte aqui do quilômetro 12 até o quilômetro 90. Quando ele chega nesse ponto aqui, ele retorna até o quilômetro 20. Então, na letra A, ele quer que a gente calcula o deslocamento, né? Que é a variação do espaço. Eu expliquei para vocês nas aulas passadas como deslocamento escalar. E ele também quer que você calcula a distância percorrida. Eu falei para vocês que no deslocamento escalar, a gente só se importa com a posição inicial e com a posição final desse automóvel, tá? Então aqui, por exemplo, para a gente calcular a variação do espaço, que é a mesma coisa do deslocamento escalar, a gente quer calcular a variação do espaço. A variação do espaço, a gente chama ela de ΔS. ΔS é igual à posição final menos a posição inicial, tá? Na ida, a posição final é o quilômetro 90, é onde ele para aqui, tá? E o quilômetro inicial vai ser o quilômetro 12. Então, o nosso ΔS vai ser igual à posição final, que é 90, quilômetro 90, menos 12, certo? 90 menos 12, isso aqui vai dar 78. Então, 78 quilômetros é a nossa variação do espaço, nosso deslocamento escalar. 78 quilômetros. Ele também pede para você calcular a distância percorrida, tá? A distância percorrida. A distância percorrida. A distância percorrida, gente, como eu falei para vocês, é o deslocamento efetivo que um corpo tem. Por exemplo, ele sai aqui do quilômetro 12 e anda até o quilômetro 90, né? Então, aqui nesse caso, a distância percorrida vai ser o mesmo tanto que no deslocamento, tá? Ele sai do 12, passa pelo 13, 14, 15, né, 30, 40, até chegar no 90. Então, da mesma forma que para a distância percorrida, para a gente saber o tanto que ele andou, você pode fazer 90 menos 12. Isso aqui também dá 78 quilômetros, tá? Então, o deslocamento escalar, que é a nossa variação de espaço, e a distância percorrida tem o mesmo valor, que é 78 quilômetros, certo? A letra B, ele quer que você calcula a variação do espaço e a distância percorrida na volta, tá? Na volta. Então, ele quer que a gente calcule isso quando o carro está voltando, tá? Na volta. Bom, olhando nosso desenho aqui, na volta ele sai do quilômetro 90 e volta até o quilômetro 20, tá? Então, ele estava aqui nesse ponto, quilômetro 90, e volta aqui para o quilômetro 20. Para a gente calcular a variação do espaço, variação do espaço, que a gente chama de ΔS, é igual à posição final menos a posição inicial. A posição final aqui, a gente olhando aqui no nosso desenho, a posição final é o quilômetro 20, né? Porque ele foi até aqui, chegando aqui, depois ele volta. Então, na volta, a posição final é o quilômetro 20 e a posição inicial é o quilômetro 90. Então, vai ficar 20 menos 90, certo? Posição final, posição inicial. Então, a nossa variação do espaço, 20 menos 90, vai dar menos 70 quilômetros, certo? Essa é a nossa variação do espaço. Esse sinal de negativo aqui é fácil de ver, porque
O nosso movimento está orientado no sentido aqui para a direita desse eixo, tá? Então, se você tem um corpo que se move para cá, vai ser o sinal positivo. Se ele se move voltando, o sinal vai ser negativo, tá? A nossa distância percorrida, a distância percorrida, nesse caso aqui, quando a gente fala de distância percorrida, como eu falei para vocês, a gente quer saber o deslocamento efetivo desse corpo, tá? Então aqui você pode fazer também, para achar a distância percorrida, o mesmo cálculo aqui que a gente fez aqui na variação do espaço, tá? Você pode falar que a distância vai ser igual a 20 menos 90, tá? Isso aqui vai dar menos 70, só que na distância a gente não está preocupado com esse sinal aqui, tá? Esse sinal para a gente não importa. Então, essa distância percorrida, ela vai ser o módulo de menos 70. E sempre que você tira um módulo de um número, ele vai ficar positivo, tá? Então, esse número negativo aqui, que é o menos 70, ele vai ficar um número positivo, tá? Então, a nossa distância percorrida é 70 km, beleza? O sinal de negativo para a gente aqui não importa quando você fala de distância percorrida, beleza? Então, variação do espaço na volta, menos 70 km, e a distância percorrida, 70 km, certo? Na letra C, ele quer que a gente calcula a variação do espaço e a distância percorrida, tanto na ida quanto na volta. Então aqui, voltando no nosso desenho aqui, a variação do espaço, primeiramente, né? A gente tem que o carro sai do quilômetro 12, né? Então essa é a posição inicial. Ele vai aqui até o quilômetro 90 e depois volta para o 20. Então, o inicial é 12 e o final é 20, tá? Então aqui a nossa... É por isso que eu falei para vocês que o deslocamento escalar, né, que é a nossa variação do espaço, a gente só tem que se preocupar com a posição final e a posição inicial, viu? Posição final e posição inicial. Então, a nossa variação do espaço é igual a posição final menos posição inicial. A posição final, na ida e na volta, é o quilômetro 20, onde ele parou, e a posição inicial é o quilômetro 12. Então, esse aqui vai ficar 20 menos 12. 20 menos 12 dá 8 quilômetros. Então, essa é a nossa variação do espaço, certo? E a distância percorrida? A distância percorrida, para a gente saber a distância percorrida, a gente tem que somar essa distância percorrida aqui na ida, tá? E a distância percorrida também na volta, tá? Então aqui, vamos pensar o seguinte, na ida ele saiu do quilômetro 12 e foi até o 90. Daqui até aqui dá 78. Na volta ele saiu do quilômetro 90 e foi até o 20. Daqui até aqui ele percorreu 70. Então, 78 na ida mais 70 na volta. Então, a nossa distância vai ser 78 km da ida mais 70 km na volta, tá? 78 mais 70, isso aqui vai dar 148 km. Essa é a nossa distância percorrida na ida e na volta. E aqui é importante você observar o seguinte, que a variação do espaço e a distância percorrida, elas são conceitos diferentes, né? Porque aqui a variação do espaço, a gente queria saber somente a posição inicial e a posição final. E a gente subtrai 20 menos 12, e aí você encontrou 8, certo? É esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho daqui até aqui que ele percorreu, só esse pedacinho aqui, ó. Já na distância percorrida, como eu falei para vocês, a gente quer saber todo o caminho que aquele corpo passou, não importa se ele está indo ou se ele está voltando. Então ele foi até aqui, percorreu 78 km até aqui, e na volta ele percorreu mais 70 até chegar aqui, certo? E aí deu 148 km na distância percorrida, certo? Então é isso, gente. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me enviar uma mensagem.
Até a próxima aula e bons estudos para vocês.